Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos combater o bode expiatório que é o mundo digital. Hoje vamos falar de desconexão consciente e vai ser comigo, Mário Portela, aqui no teu podcast favorito, Quem Cala Consente. É hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já estás a acompanhar o meu novo podcast, que está em todas as plataformas, sobre tecnologia e inteligência artificial. Chama-se IA e Eu. E ali está a Rita, a IA e eu, Mário Portela, para te falar sem tabus sobre inteligência artificial. Tal como aqui, a desmistificar. Experimenta, vais gostar. Olá, ouvintes do Quem Cala Consente. Olá, viciados em ecrãs. Olá, todos aqueles que parecem que têm um problema com a tecnologia. Sim, todos que estão a ouvir este podcast provavelmente com um smartphone na mão ou ligado àquele computador ou tablet de fundo. O mais certo é que será dessa mesma forma que estarás comigo durante este episódio. Hoje quero fazer contigo algo um pouco mais radical. Vamos culpar a tecnologia, mas não da maneira que estão a pensar. Vamos desmontar esta narrativa parva de que os nossos smartphones, de que o tempo que perdemos a utilizar a tecnologia, os computadores e tudo aquilo que vai aparecendo, é que são os demónios da nossa existência. Quantas vezes já ouviste dizer: os telemóveis são a ruína da comunicação. E normalmente isto é dito por alguém que tem menos QI digital do que um Tamagotchi dos anos 90. Quantas vezes já ouviste dizer: não devias deixar os teus filhos estar sempre com o computador? E isto normalmente vem daquelas tias e tios que ainda acham que um computador é uma coisa para jogar joguinhos. Ou que ainda acham que jogar joguinhos é uma coisa errada, mesmo que não se recordem que na altura deles saltavam à cabra cega. A verdade é que andamos a transformar a tecnologia num bode expiatório tão grande que já podia concorrer a Miss Universo. É mais fácil culpar o teu iPhone do que admitir que os teus problemas emocionais venham muito antes de tu começares a fazer scroll no ecrã tátil. Recordo-me de uma conversa num jantar familiar há uns tempos atrás, em que alguém que mal sabe enviar um e-mail passou 2 horas a criticar como os jovens de hoje estão completamente dependentes dos telemóveis e como eu sou permissivo na relação da minha filha com um telemóvel. Entretanto, esta pessoa passou o resto do dia a perguntar aos sobrinhos, aos tios, aos avós e aos netos como é que se fazia para se mandar uma mensagem, para se ler no Facebook ou para se instalar uma aplicação no telemóvel novo que tinha comprado. A ironia é mais doce do que um chocolate belga. E a nossa sociedade é irónica por natureza. Mas eu não vim aqui para pregar moralidade, não vim aqui para defender a tecnologia. Vim desmontar mitos, apresentar factos e, acima de tudo, provocar-vos a pensar de forma diferente, com consciência. Afinal de contas, é isso que fazemos no Quem Cala Consente desde o primeiro episódio. E sabem o que é fascinante? É que toda esta conversa sobre dependência tecnológica esquece um pormenor fundamental. A tecnologia não é mais do que um espelho amplificado das nossas necessidades humanas mais básicas: comunicar, conhecer, compreender, pertencer. Um jovem que passa horas no Instagram não está viciado. Está a tentar construir uma identidade num mundo cada vez mais complexo. Uma pessoa que troca mensagens de madrugada não está a ser antissocial. Está a encontrar formas de conexão que ultrapassam barreiras físicas e temporais. A tecnologia não nos transformou. A tecnologia apenas amplificou o que nós já éramos. Obviamente que se alguém é parvo ou estúpido por natureza, é perfeitamente natural que vá utilizar a tecnologia para amplificar a sua estupidez.
Por outro lado, se alguém procura recursos, procura sair fora, procura mais, obviamente, e na mesma proporção, a tecnologia amplificará exatamente essa procura. Hoje vamos fazer esta viagem de desconstrução de um discurso em que antigamente é que era melhor, e percebermos como podemos ter uma relação consciente e inteligente com os nossos dispositivos e tecnologia. Claro que desse lado podes estar a dizer: Mário, estás a dizer isso porque agora tens um podcast sobre inteligência artificial. Mas é exatamente o contrário. Eu agora tenho um podcast sobre inteligência artificial para auxiliar aqueles que ainda sabem usar a inteligência natural. Não é o ecrã que me define, nem o scroll que determina se estou bem ou estou mal. É apenas uma ferramenta digital. Não procurem um culpado no mundo conectado. Somos nós que escolhemos o caminho a tomar. Desconexão consciente é mais do que desligar. É saber quando estar presente. É mais do que julgar. Não é o digital que nos consome, é o que já trazemos de tu nome. A tecnologia só amplifica o que já em nós habita. O bode expiatório à luz da ciência. Como sempre no Quem Cala Consente, vamos mergulhar um pouco na neurociência por detrás da temática de hoje. Por detrás da conexão digital. Mas quero fazê-lo sem alarmismos baratos, sem criar um novo nome para uma doença, sem chamar viciado, sem dizer que alguém tem uma depressão porque está atrás de um telemóvel ou de um computador. A verdade científica é muito mais fascinante do que qualquer narrativa catastrófica do telejornal da tarde, ou daquele pseudopedagogo escondido atrás de um telemóvel a dizer-te mal do próprio. O cérebro humano não é um objeto estático. É um sistema adaptativo extremamente complexo que se transforma constantemente. Aquilo que nós chamamos de vício digital, aquilo que hoje tentam criar como uma patologia, nada mais é do que um processo natural de adaptação neurológica. Quando falas com alguém através de um ecrã, o teu cérebro não está a ser controlado pela tecnologia. Ele está a realizar uma operação complexa de comunicação que envolve múltiplas áreas cerebrais. O teu córtex pré-frontal é responsável pela tomada de decisões. O teu sistema límbico, o teu gestor de emoções, está a trabalhar como numa conversa normal. O teu núcleo accumbens está associado ao prazer e à recompensa e está a trabalhar em sincronização e quer pouco saber se estás a usar um telemóvel, um messenger ou a falar cara a cara. O que realmente diferencia uma interação digital saudável de uma potencialmente problemática é a intencionalidade. Mas eu disso vou falar um pouco mais à frente. Vou dar-vos um exemplo concreto. Imaginai duas pessoas a usar o Instagram. A Maria usa a plataforma para a inspiração profissional, contactos de trabalho, partilha de projetos criativos. O João usa a mesma plataforma para se comparar constantemente, para ver se já tem os abdominais certos, para alimentar pensamentos negativos sobre a sua própria vida, em comparação com as vidas cor-de-rosa das redes sociais. O problema aqui, se pensarem bem, não está na tecnologia, está na forma como cada um utiliza a tecnologia. Os estudos mais recentes de neuroplasticidade demonstram que o cérebro adapta-se constantemente aos estímulos. Um jovem que joga videojogos desenvolve capacidades de resolução rápida de problemas, coordenação visual-motora e até pensamento estratégico. E isto é cientificamente provado. Mas não te falam disto quando te andam a tentar vender a ideia de que todos andamos doentes porque temos um telemóvel. Mas obviamente, atenção, adaptação não significa dependência. E aqui está onde a maioria das narrativas sobre o vício digital falha completamente.
A Organização Mundial de Saúde já esclareceu que o uso de tecnologia não pode ser classificado como uma doença. É um comportamento que, como qualquer outro, pode ser equilibrado ou desequilibrado. Claro que isto não faz com que o senhor doutor da esquina não tente vender o seu peixe. Afinal de contas, a Organização Mundial de Saúde não esteve sempre certa. Ou esteve. Mas vamos aos dados duros. Um estudo longitudinal da Universidade de Oxford, acompanhando mais de 350 mil indivíduos, demonstrou que o uso moderado da tecnologia digital não só não é prejudicial, como pode ter benefícios significativos ao nível da cognição e da conexão social. Os neurotransmissores libertados durante uma interação digital positiva, a serotonina, a dopamina, a ocitocina, são exatamente os mesmos que são libertados num encontro presencial significativo. A tecnologia não cria emoções, apenas as amplifica. Mas, ó Mário, não é nada disso que eu tenho ouvido. Está certo, e eu concordo, porque nem toda a gente tem a mesma opinião. Aqui estou a falar de ciência. Então, como distinguir o uso saudável do uso problemático? Existem 3 indicadores fundamentais. O primeiro é a intencionalidade. Tu usas a tecnologia como ferramenta ou ela usa-te a ti? Há uma diferença muito grande. O segundo é o impacto que tem nas tuas relações reais. Se a tua vida digital começa a substituir por completo as tuas interações presenciais, ok, temos um sinal de alerta. Terceiro é o teu estado emocional. A tecnologia deve ser uma fonte de bem-estar e não de ansiedade constante. A narrativa da doença digital serve apenas um propósito: simplificar realidades complexas. É mais fácil dizer que os smartphones nos viciaram do que admitir que os problemas são muito mais profundos, muito mais individualizados, muito mais sociais e que exigem outro tipo de apoio, que exigem outro tipo de avaliação. Um adolescente que passa horas a jogar não está viciado. Está provavelmente a desenvolver competências de resolução de problemas, estratégia e muitas vezes a construir comunidades globais de interação. Uma mulher que segue influenciadores de moda não está necessariamente a ser manipulada. Está a explorar uma nova forma contemporânea de construção de identidade e inspiração. A tecnologia é um espelho. Mostra o melhor e mostra o pior de cada um de nós. No entanto, a tecnologia não nos define, porque nós já nos definimos a nós mesmos. E é muito importante que se repense tudo aquilo que se anda aí a dizer sobre a tecnologia. Mas deixa-me dissecar contigo estes indicadores para que entendas cientificamente como funcionam. Falei-te do primeiro indicador, a intencionalidade. A intencionalidade é o GPS da tua relação com a tecnologia. Não é sobre quanto tempo tu passas online, mas porquê e como tu estás online. Imagina 2 cenários. O Pedro passa 3 horas no LinkedIn todas as noites. Está a construir uma rede profissional, a aprender, a contactar potenciais mentores e a atualizar-se nos conhecimentos. A Ana passa 3 horas no Facebook a comparar a sua vida com a vida aparentemente perfeita dos outros. Ambos usaram 3 horas. Mas a qualidade dessa interação é radicalmente diferente. A intencionalidade mede-se pela resposta a uma pergunta simples: o que é que eu ganho com esta interação que estou a fazer agora, através da tecnologia? Há aprendizagem, há crescimento, há conexão ou apenas ruído emocional? Os neurocientistas chamam isto consumo consciente de informação. O teu córtex pré-frontal, o tal centro executivo do teu cérebro, tem de ser o verdadeiro gestor desta decisão. Por isso lembra-te, sempre que usares a tecnologia ou acusares alguém de estar viciado nela, pergunta qual é a intencionalidade. O segundo indicador que eu te tinha falado é o impacto nas relações reais. As relações digitais são complementares, nunca são substitutas, e até aqui acho que concordamos todos. Um estudo da Universidade de Stanford demonstrou que indivíduos que mantêm um equilíbrio entre as interações digitais e presenciais têm níveis significativamente mais altos de inteligência emocional. O perigo não está em teres amigos online. O perigo está em fazer apenas amigos online.
As competências sociais desenvolvem-se no contacto físico, na leitura de microexpressões, no toque, na respiração partilhada. A tecnologia é um facilitador de criação de conexão, mas não vai ser um substituto. Quando usas a tecnologia para te relacionares, pergunta-te: as minhas interações digitais expandem ou limitam a minha capacidade de conexão real, presencial, com os outros? O terceiro e último indicador, o tal estado emocional, é um indicador mais subtil, mas provavelmente o mais importante. A tecnologia deve ser uma fonte de bem-estar, não um gerador de ansiedade. Como distinguir? Pois é muito simples. Durante o Quem Cala Consente, já falamos imensas vezes sobre o poder das redes sociais, o efeito que têm em nós, o efeito que tem na nossa autoimagem, autocompaixão. E isso vai permitir-te perceber qual é o impacto que a utilização das tecnologias tem em ti. Observa o teu estado emocional antes e depois de uma interação digital, antes e depois de fazeres o teu scroll habitual enquanto tomas o pequeno almoço. Sentes-te energizado ou drenado? Sentes-te inspirado ou comparativo? Sentes-te a expandir ou a diminuir? A neurociência das emoções demonstra que cada interação digital liberta uma cascata de hormonas. Dopamina do prazer, cortisol do stress, ocitocina da conexão. Um uso saudável equilibra estas hormonas. Um uso problemático vai disparar níveis de cortisol, mantendo-te num estado permanente de alerta, ansiedade e stress. E sabes o que dizemos aqui no Quem Cala Consente? O stress é a origem de todas as doenças. Mas se quiseres um teste prático, uma forma de te autoavaliares se estás a ser ou não vítima do nosso bode expiatório digital, após uma hora online, fecha os olhos. Pergunta-te como te sentes. Se a resposta for agitado, nervoso, inquieto, então a tua relação com a tecnologia precisa de calibração. A tecnologia tem de ser como um bom vinho, apreciada com consciência, em momentos certos e sempre sem excesso. Falam de vício digital como se fosse um mal fatal, mas esquecem de ver que é só um espelho do nosso ser. O problema não está no meio, mas sim no nosso receio de enfrentar quem somos sem ter onde culpar. Desconexão consciente é mais do que desligar, é saber quando estar presente, é mais do que julgar. Não é o digital que nos consome, é o que já trazemos o teu nome. A tecnologia só amplifica o que já em nós habita. O discurso vitimizador. Entretanto, já estou a imaginar a cara de alguns pseudo-intelectuais desse mundo, dessa vida digital, o que é irónico em si mesmo, que adoram fazer aqueles discursos nostálgicos de Os tempos antigos é que eram. As pessoas deviam largar os telemóveis. aqueles que dizem, No meu tempo. como se fossem fiéis depositários de alguma sabedoria suprema. Eu já imagino o que eles estão a pensar. E se calhar até já desligaram o podcast, portanto podemos continuar. Vamos por partes. Quem nunca ouviu alguém dizer que os smartphones estão a destruir a comunicação? Normalmente dito por alguém que mal sabe enviar um emoji sem pedir ajuda aos filhos. A realidade é que sempre existiram tecnologias que iam destruir a sociedade. Quando o telefone fixo foi inventado, os conservadores juraram que ia acabar com a comunicação, que as pessoas nunca mais iam falar cara a cara. Quando a televisão surgiu, diziam que ia transformar as pessoas em zombies, e hoje esse papel passou para os smartphones. Se formos aos factos estatísticos científicos, vão perceber que esta narrativa desmorona como um castelo de cartas. As gerações atuais não são menos comunicativas, são diferentes. Comunicam de formas que os nostálgicos não compreendem. Um jovem que partilha um meme está a fazer comunicação cultural. Quem analisa isso como algo negativo é simplesmente um idiota cultural.
Recordo-me de uma conversa com um professor que jurava a pé juntos que os telemóveis estavam a destruir a capacidade de concentração dos jovens. Entretanto, estava a dar uma aula e sempre que tinha uma pausa ia consultar o seu próprio smartphone. A hipocrisia tem endereço postal e mora bem no centro da ignorância. As gerações digitais desenvolveram capacidades cognitivas absolutamente revolucionárias. Processam informação mais rapidamente, têm maior capacidade multitarefa e desenvolvem inteligência coletiva a uma velocidade nunca antes vista na história da humanidade. Um jovem de 20 anos hoje pode não saber dizer-te quais são as linhas de comboio em Portugal em 1960. No entanto, consegue gerir múltiplas conversas simultâneas, processar informação visual em frações de segundo, criar redes globais de conhecimento em minutos e aprender competências complexas através de plataformas online. Quando fazem as comparações do antigamente é que eram, querem comparar com o quê, exatamente? Com a geração que lia uma única página de um livro por hora? A tecnologia não está a destruir a comunicação, está a reinventá-la. Se vai ser um problema? Claro que sim, porque vai extrapolar, exacerbar, amplificar as características de cada um. E aí, cada vez mais se vai notar que todos temos características menos agradáveis e elas vão sobressair, não por causa da tecnologia, mas porque já existiam em nós. Esta narrativa de vitimização tecnológica serve apenas para uma coisa: isentar as pessoas da responsabilidade pessoal. É mais fácil dizer que o smartphone me distraiu do que admitir eu escolhi distrair-me. É mais fácil culpar o dispositivo do que assumir que a falta de disciplina faz parte da pessoa. A tecnologia é como um martelo. Pode ser usado para construir uma casa ou então para partir um vidro. Então, Mário, o que fazer? Simples. Temos de assumir o controle da nossa experiência digital de uma forma consciente. Até porque isso vai auxiliar-nos a caminhar cada vez mais para um plano para nós vivermos em pleno. Bode expiatório digital não resolve o teu mal. A resposta está em ti, sempre esteve aqui. Usa com sabedoria o que tens na palma da mão. Não é uma epidemia, é uma escolha, uma decisão. Desconexão consciente. Chegamos àquele momento crucial em que tentamos transformar toda a informação do episódio em ação real. Não te venho, como sabes, volto a repetir-me, oferecer-te receitas mágicas. Não. Vou partilhar contigo algumas estratégias testadas que vi funcionarem e que podem transformar a tua relação com a tecnologia. Na verdade, vou tentar auxiliar-te a fazer desconexão consciente. E isso não é sobre abandonar a tecnologia, é sobre dominá-la e não sobre ser dominado. Lembra-te de episódios anteriores onde falamos de mindfulness, gestão de tempo, gestão de energia, regulação emocional. Tudo isso se aplica perfeitamente à tua relação digital. Mas eu vou-te dar 5 rápidas estratégias práticas que podem mudar completamente a tua experiência. A primeira estratégia é criar zonas digitais livres. Estabelece espaços físicos e temporais completamente livres de dispositivo. O teu quarto, à altura em que vais dormir, à mesa quando estás em família. Pois nessa altura, dispositivos desligados. À mesa durante as refeições, os telemóveis completamente fora. Mas a questão aqui é: vou impor isso aos outros? Não. Vou impor isso a mim, os outros. São os outros. Que façam as suas próprias decisões. Podes sim conferenciar e aproveitar que tens ligação e conexão para negociar uma zona digital livre e um momento digital livre em família. Não vai ser um capricho, vai ser uma necessidade neurológica de descanso e reconexão. A segunda estratégia é consumir intencionalmente determinados tipos de informação. Imagina que a informação digital é comida e nem tudo o que está disponível é nutritivo. Há muito fast food, há muita comida de plástico. Desenvolve conscientemente um filtro mais funcional para tudo aquilo que comes. Segue apenas fontes que te acrescentam, pessoas que realmente te inspiram,
conteúdos que te fazem crescer e desconecta-te do ruído, que é tudo menos informação. A terceira estratégia é respirar para fazer reset digital. Imagina que estás a entrar numa qualquer plataforma. Ok, antes de começar, faz 3 respirações profundas e pergunta-te qual é a minha intenção. Agora, parece simples e ilógico, mas esta micro-interrupção vai transformar completamente a tua experiência com essa plataforma, porque não te vais distrair, porque não vais sair do teu rumo. A quarta estratégia é criares uma agenda de conexão. Define janelas bem específicas para a tua interação digital. Aliás, isto aplica-se principalmente ao trabalho. Com as novas capacidades de conexão digital, temos uma tendência de ter um grupo com os colegas de trabalho, um grupo com a família, um grupo com os amigos e estamos conectados a qualquer hora do dia. No entanto, se já não estás a trabalhar, para que é que precisas de estar num grupo de trabalho? Se estiveres a trabalhar, por que é que hás de estar a ter conversas sobre o almoço familiar do próximo domingo? Cria uma agenda de conexão e abandona os grupos que fazem 0 sentido quando devem ser conversados presencialmente. Depois, por mim falo, deves fazer sempre uma quinta estratégia, uma espécie de detox digital periódico, uma vez por mês. Faz um detox completo, 24, 48 horas sem dispositivos ou com o mínimo possível da utilização de dispositivos. Não como um castigo, como um reset neurológico. Lembras-te quando falamos de resiliência emocional? Quando abordamos técnicas de gestão de stress? Aqui tudo se aplica. A tecnologia deve ser uma ferramenta de expansão e não uma de limitação. Um conselho final: em todas estas estratégias, não sejas fundamentalista. A tecnologia não é uma inimiga, não é um monstro doentio que tentam pintar. É uma extensão das nossas necessidades, é uma extensão das nossas capacidades. E como qualquer ferramenta, precisa ser usada com consciência. Desconexão consciente é mais do que desligar. É saber quando estar presente. É mais do que julgar. Não é o digital que nos consome, é o que já trazemos no do nome. A tecnologia só amplifica o que já em nós habita. Consciente, presente, a escolha é nossa. Sempre foi desconectar, mas com consciência. Enfim, chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje tentei aqui desmontar alguns mitos, porque de alguma maneira me andava a irritar a maneira como constantemente as pessoas julgam, criam e inventam doenças, manias, vícios em cima de um martelo, pensando que o martelo é aquele culpado de tudo. A tecnologia não é tua inimiga, é uma aliada poderosa se tu a souberes usar. E neste final de episódio, obrigado por teres estado desse lado comigo, por me teres acompanhado em mais uma jornada, em mais um caminho, em mais um plano para tu viveres em pleno. E por aí estás, devo agradecer-te profundamente, assim polvilhado com um sorriso. Agora, os habituais pedidos que fazem deste podcast uma comunidade. Subscreve o podcast, faz-me os teus likes, os tais comentários do costume. E olha, avalia com 5 estrelas. Porque, como sabes, nos dias de hoje, a tecnologia aumentou, amplificou a tendência à crítica fácil. Se tu não me avaliares com 5 estrelas, quem avalia por crítica fácil com menos estrelas vai ficar a ganhar. Mas antes de irmos, eu quero algo de ti. Na verdade, eu quero muito de ti. Quero que tu implementes as estratégias que falamos hoje, quero que registres essas experiências e quero que partilhes comigo. Sabes que podes contactar-me, estou sempre aqui, sempre disponível para te ouvir. Afinal de contas, quem cala, consente. Coquinha vive.
aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico. Foi feito para